Fala, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal aqui, Professor Miguel. Olha só, 1889, 1930, 1937, 1964. O que essas datas têm em comum? Bom, todas elas sinalizaram, mostraram, consolidaram a ruptura de uma ordem até então vigente. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Antes, já quero agradecer a você que é inscrito. Muito obrigado aos mais de 18 mil inscritos no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, porque conhecimento é para ser compartilhado. Bom, a história do Brasil caracteriza-se por muitas rupturas no campo da política. Se nós formos comparar com a tradição política administrativa de outros países, como a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos, desde a independência em 1776, permanece com a mesma Constituição. No Brasil, nós tivemos algumas mudanças abruptas. Todos sabem que a independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando o imperador, até então príncipe regente, Dom Pedro I, declarou a separação de Portugal. Já foi um fato inusitado, porque o Brasil se tornou independente de Portugal e quem estava governando aqui continuou governando e, por sua vez, era filho do rei Dom João VI, que estava governando lá em Portugal. O período do Império no Brasil foi o que mais durou, vamos dizer assim, embora teve a abdicação ou a renúncia, como podemos dizer, Dom Pedro I, o período da regência, inúmeras rebeliões e revoltas. Porém, esse período acabou durando de 7 de setembro de 1822 até o golpe militar comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, que proclamou a República. A República, na época, era vista como um sistema moderno, eficiente de governo, em oposição ao regime teoricamente decadente comandado pelo imperador Dom Pedro II. A primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, foi promulgada no dia 25 de março de 1824. Na época, existia, além dos 3 poderes, o 4º poder, que se chamava Poder Moderador, que dava ao imperador o poder de moderar as decisões dos outros poderes, dos outros 2 poderes, uma vez que o poder executivo também era de competência do imperador. Esse período durou, então, 67 anos, 2 meses e 8 dias. Com o golpe comandado por Deodoro da Fonseca, no dia 24 de fevereiro de 1891, teve a primeira Constituição Republicana do Brasil. A partir daí, os governantes passaram a ser eleitos pelo voto popular, entre aspas. Nas eleições que ocorreram em 1º de março de 1930, Getúlio Vargas foi derrotado pelo candidato governista Júlio Prestes. Essa eleição ficou marcada por muitas denúncias de corrupção. O voto na época era o chamado voto de cabresto, porque o voto não era secreto. Os resultados das eleições sofriam muitas denúncias de manipulação. Embora o Brasil na época tivesse uma população de 37,4 milhões de pessoas, apenas 2,5 milhões de habitantes estavam aptos a votar e 1,9 milhões de pessoas compareceram à urna para, de fato, exercer o direito ao voto. O resultado? Júlio Prestes, 1.091.709 votos, 59,39%, contra 742.794 votos, 40,41% atribuídos a Getúlio Vargas. Até aí, tudo bem, as eleições foram amplamente denunciadas como fraudulentas. Getúlio Vargas havia vencido apenas em 3 estados, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e na Paraíba, estado natal do candidato a vice na chapa. Só para lembrar, nessa época, os votos eram separados para presidente e para vice. O assassinato de João Pessoa
do candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas acabou ampliando o descontentamento da oposição e levou ao golpe que foi responsável por depor o presidente Washington Luiz, que estava a poucos dias de concluir seu mandato, no dia 24 de outubro de 1930, e no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas tomou posse. Esse período, primeiro período republicano, durou então 40 anos, 11 meses e 9 dias. Mas uma mudança, porque Getúlio tomou posse, suspendeu a Constituição vigente, passou a governar de maneira provisória, por isso é o nome governo provisório. Mas em 1932 aconteceu a chamada Revolução Constitucionalista, porque as pessoas queriam uma Constituição. Não queriam Getúlio Vargas governando o Brasil de forma ditatorial, de forma totalmente autoritária, sem ter um Congresso, sem ter ninguém para controlar as suas decisões. Esse movimento pode-se dizer que foi vitorioso, porque em 1934 foi feita a nova Constituição. A Constituição, que foi promulgada no dia 16 de julho de 1934, foi considerada uma das mais avançadas para a época. Trazia o voto secreto para acabar com aquele domínio que os coronéis tinham, porque as pessoas viam em quem os eleitores votavam. Então eles controlavam os votos dessa maneira. Agora o voto tornou-se secreto. Também trouxe o voto feminino, a partir daí as mulheres passaram a votar. Então foi uma verdadeira revolução. Essa primeira Constituição, ela determinava que o presidente, primeiro presidente, seria eleito pelo Congresso Nacional e em 1938 deveriam ocorrer eleições presidenciais diretas. Bom, no dia seguinte a essa Constituição, no dia 17 de julho de 1934, o Congresso Nacional elegeu Getúlio Vargas com 175 votos contra 59 votos atribuídos ao opositor Borges de Medeiros. Em 1937, portanto no ano anterior à eleição presidencial prevista para o ano seguinte, Getúlio Vargas denunciou que havia um plano comunista para dominar o Brasil, chamado Plano Cohen. Com isso, no dia 10 de novembro de 1937, anunciou-se que o Brasil iria suspender a Constituição vigente e implantar um novo regime que ficou conhecido como Estado Novo. No mesmo dia, foi implantada a nova Constituição, chamada de Polaca. O nome Polaca é porque ela era inspirada na Constituição da Polônia, que tinha aspirações nazistas. Então Vargas deu início ao Brasil a um período ditatorial chamado de Estado Novo. O próprio nome Estado Novo veio da ditadura que Antônio Salazar havia empreendido em Portugal, que tinha o mesmo nome. Entretanto, após lutar contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou em uma posição, o governo brasileiro, extremamente desconfortável. Como é que Vargas lutava contra ditaduras lá no exterior e aqui havia uma ditadura com uma constituição de inspiração nazi-fascista, podemos dizer assim. Então, esse movimento, querendo o retorno do Brasil à democracia, à liberdade, amplificou-se de tal maneira que Vargas não teve outra saída a não ser convocar eleições. Então, em maio de 1945, foram convocadas eleições para 2 de dezembro de 1945. Essas eleições já serviriam para eleger uma nova Assembleia Constituinte, deputados que elaborariam uma nova Constituição brasileira. Essa eleição foi considerada a eleição mais democrática, com maior participação, que já havia ocorrido na história do Brasil. Porém, um pouquinho antes das eleições, Vargas começou a surgir um movimento de pessoas chamado queremismo, Queremos Constituinte com Vargas. Então, por precaução, por medo de que Vargas aplicasse um novo golpe, seria o terceiro, os militares fizeram a deposição de Getúlio Vargas no dia 29 de outubro de 1945. Em 2 de dezembro de 1945, então, ocorreu a eleição. O resultado foi amplamente aceito pelas correntes políticas que disputaram. Os dois principais candidatos, vejam, mesmo tendo sido deposto, o candidato apoiado por Vargas foi eleito.
Eurico Gaspar Dutra, do PSD, Partido Social Democrático, foi eleito com 55,39% dos votos e o opositor Eduardo Gomes, da UDN, recebeu 34,74% dos votos. No dia 18 de setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição brasileira. A partir daí nós vamos ter, então, um novo breve período democrático. Esse período democrático ele não deixou de ser tumultuado, porque nesse intervalo teve o suicídio de Getúlio Vargas. Tem um videozinho aí no canal, As Últimas 24 Horas de Getúlio Vargas. Assistam. Vale a pena vocês conferir ali o que o presidente Vargas fez nas últimas 24 horas de vida. Depois teve o Juscelino Kubitschek, que foram aí os anos dourados, tinha como meta crescer 50 anos em 5. Porém, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, tomou posse o vice-presidente João Goulart, após um impasse gigantesco aí. Goulart era acusado de comunismo e ainda na data da renúncia do Jânio Quadros ele estava visitando a China, que era comunista. Então foi praticamente aí uma pegadinha, vamos dizer assim, do presidente Jânio Quadros para colocar o João Goulart em missão oficial na China na época, para que as pessoas realmente dissessem, olha, ele é mesmo comunista, ele está na China. Então, depois de muita negociação, Goulart tomou posse, teve poderes reduzidos. O Brasil teve um período, inclusive, ali com parlamentarismo. Depois as pessoas foram às urnas e decidiram que o Brasil deveria ser presidencialista. E diante de uma pressão muito grande na época, grandes mobilizações tanto do governo como da oposição, no dia 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou então o governo do presidente João Goulart, e aí nós vamos entrar no período do regime dos governos militares, que durou até 85, com a eleição indireta de Tancredo Neves, que foi o primeiro civil eleito após aquele longo período. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição, a que está em vigor até os dias atuais, a chamada Constituição Cidadã. E no ano seguinte foi eleito democraticamente, com uma ampla participação popular, numa disputa acirradíssima, Fernando Collor de Mello, que derrotou no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, você conhecia esses detalhes da história do Brasil? Tem vídeos aí no nosso canal falando sobre o governo Collor, falando sobre o governo Lula, sobre o governo Itamar Franco, esses governos do período da redemocratização de José Sarney até Dilma Rousseff. Tem vídeos aí no nosso canal contando um pouquinho desse período. Um forte abraço, eu me despeço por aqui, até a próxima. Tchau!